Mas o que nós precisamos é praticar a palavra na totalidade. Muitas vezes você tem fé para dizimar, para ofertar, mas você não tem fé para lidar com a sua finança. Você não tem fé para administrar a sua vida financeira, a sua vida profissional. Às vezes você tem fé na área de saúde, você tem fé que ora para as pessoas são curadas. Mas muitas vezes uma crise no casamento, uma crise de pais e filhos, você não tem fé para vencer aquela área. E nós precisamos em todas as áreas estarmos alicerçados em Cristo Jesus. Sabemos que para Deus não existe tipo de problema, tudo é possível para aquele que nele crê. Lucas capítulo 6, 46 ao 49, eu coloquei como tema Jesus disse. Jesus disse. Esse é o tema dessa mensagem, desta preleção. Quero que você abra o teu coração para que você possa desfrutar da palavra de Deus. A palavra do Senhor fala assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente daquela casa e não pôde abalar, porque tinha sido fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, no qual bateu com ímpeto a torrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma passagem bem conhecida, que Jesus fala sobre 2 alicerces. Mas o que me chama a atenção é que Jesus começa dizendo: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis aquilo que eu vos digo? Aqui está a chave, aqui está o segredo de nós termos uma vida bem-sucedida em toda a nossa caminhada, em toda a nossa jornada. Se nós pararmos para vermos, olharmos, nós vemos multidões clamando por Jesus, clamando por Deus, suplicando a Deus, desesperado na presença de Deus. Nós olhamos as tragédias, a humanidade sofrendo, alguns lugares maremotos, terremoto, enchente, fome, violência, intriga, desavença. Nós vemos todo tipo de coisa ruim acontecendo na face da terra. Nós vemos as multidões, nós vemos pela mídia as pessoas clamando a Deus, pessoa desesperada, pedindo um socorro, uma solução no seu lar, na sua família, na sua finança, no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios. Nós vemos multidões clamando Deus. Mas Jesus diz: por que vocês clamam a mim? Quando Jesus fala isso, ele também estava diante de uma grande multidão. Uma grande multidão, no mínimo para Jesus daquela época eram umas 15 mil pessoas, no mínimo. Ele via as pessoas sedentes, as pessoas famintas, as pessoas desesperadas, as pessoas correndo, que queriam tocar, queriam ouvi-lo. As pessoas queriam ser curadas, queriam que seus problemas fossem solucionados. E ele diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Se vocês não fazeis o que eu vos digo. A maioria das pessoas estão clamando, suplicando, rogando a Deus, mas eles não estão praticando aquilo que Jesus disse. Aí está a grande dificuldade, o grande sofrimento, a grande tragédia que acontece na vida da humanidade. Ele diz: todo aquele que vem a mim. Então tem todos que vêm a mim, não é alguns. Ele diz todos aqueles que vêm a mim e ouvem a minha palavra e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. Então ele diz: todos aqueles que vêm a mim. Você pode ir a Jesus, você pode ouvir Jesus também, mas o segredo está em praticar a palavra dele.
colocar em prática. Você sabe, você conhece, mas muitas vezes eu não estou colocando em prática. Ele diz: todo aquele que vem a mim. Ele não fala alguns, poucos, não, ele diz todos. E ouve a minha palavra e a pratica. É semelhante a um homem, que eu mostrarei quem é semelhante. Um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs alicerce sobre a rocha, e vindo enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa, e não pôde abalar, por ter sido fundada sobre a rocha. Aqueles que estão alicerçados, profundo, arraigado em Cristo Jesus. Mas ele diz: aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a terra, sem alicerce, bateu com ímpeto, a corrente logo caiu. E ele diz assim: foi grande a ruína daquela casa. Jesus não está falando aqui de um projeto habitacional, desta passagem. Jesus está dizendo aqui, revelando um segredo para nós, para que você possa ter uma vida de sucesso. Ele está revelando um segredo, e nós precisamos tomar posse das revelações da parte de Deus para conosco. Em Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que observemos em toda a palavra desta lei. Então aquilo que as coisas secretas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós, para que eu e você possamos praticar esta palavra, colocar em prática essa palavra das nossas vidas, e viver uma vida vitoriosa. É fazer a vontade, o querer do Senhor, é colocar alicerce sobre a rocha. Quando a adversidade se levantar contra a sua vida, quando as tempestades surgirem, elas não terão poder de abalar a sua vida. Então muitas vezes todos nós, o vento, a tempestade, os vendavais vêm para todas as classes, vêm para todas as pessoas. Quando vem uma tempestade, ele não escolhe classe, social, altura. Mas há uma grande diferença naqueles que estão alicerçados, aqueles que estão fundamentados, aqueles que estão praticando a palavra de Deus. Se nós fizermos o que Jesus disse, seremos a quem construir uma casa sobre a rocha, alicerçada, fundamentada. Muitas pessoas têm uma vida espiritual artificial, ela não está arraigada na palavra de Deus, e portanto diante das adversidades, ela desabala, ela entra em pânico, ela entra em desespero, ela não sabe o que fazer. Aqui nessa passagem conta uma teoria, que um teria sido salvo e outro não. Nós sabemos que todos os dois poderiam ter salvo, os dois poderiam, porque os dois vinham até Jesus, os dois ouviam a palavra de Cristo, mas só um que praticou aquilo que ouvia de Cristo. Então tem muitas pessoas que vêm na casa de Deus, tem muitas pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, mas são poucos aqueles que estão colocando em prática essa palavra. Então os dois poderiam ser bem-sucedidos, os dois poderiam estar alicerçados, mas um quis e o outro não, um praticou, o outro não. Mas somente quem praticou, que Jesus diz, ele disse, esse não se abalou. Ele não disse, esse não conseguiu. A Bíblia fala que ele foi alicerçado. O mal não teve poder para causar a destruição na sua vida. É impossível ser destruído quando nós praticamos aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Precisamos descansar na palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Isso transformará nossas vidas. Quando eu e você temos a prática de pegar a palavra, praticar a palavra de Deus, colocar em prática, isso transforma, isso edifica, isso faz com que nós sejamos mais que vencedor. A enchente pode ser qualquer coisa para tirar a nossa paz. Uma intriga, uma desavença, uma enfermidade, uma perseguição, seja uma infração, seja vários problemas que nós poderíamos enfrentar. Isso pode tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria.
O nosso adversário sempre vai procurar se levantar para fazer com que nós venhamos retroceder. Mas Deus quer que nós estejamos firmes na rocha que é Cristo Jesus. Porque nada disso, isso você tem que ter uma consciência dentro de você. Diante de toda e qualquer adversidade, diante de toda e qualquer oposição, que você creia que a vitória é sua, que você creia que Deus tem uma solução para essa causa, que você creia que Deus peleja por você, que você creia que Deus jamais vai te desamparar. Isaías 54:17 diz assim: não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu os condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justificação que de mim procede, diz o Senhor. A Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra nossas vidas prosperará. Nós precisamos tomar posse dessas verdades. E tomar posse dessa verdade: nenhuma arma forjada contra os filhos de Deus prosperará. Ele diz que toda língua que se levanta contra nós, o Senhor condenará em juízo. Se levantar contra nós em juízo, o Senhor condenará. Esta é a herança dos filhos do Senhor, e a justificação de quem de mim procede, diz o Senhor. Para todos os problemas existe uma promessa de Deus sobre ele. Nós sabemos que cada problema que surge nas nossas vidas, se você olhar com a ótica de Deus, você vai tirar proveito desse problema. A palavra de Deus, ela é eterna. Se você plantar essa semente, que é a palavra, de uma forma incorruptível no teu coração, você nunca vai fracassar. Se você pega a palavra de Deus, que é incorruptível, e aplicar no teu coração, no teu espírito, você nunca vai fracassar. Por quê? Existe princípio que a humanidade não aceita, mas somente pelo Espírito de Deus. Por isso nós precisamos orarmos, estarmos atentos, para que nós não caímos na cilada do nosso adversário. Muitas vezes o inimigo vai levantar pessoas para perseguir você, pessoas para falar mal de você, pessoas para se levantar contra a sua vida. E nós sabemos que as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Cristo Jesus, para destruir sofisma e fortaleza. Jesus fala a importância de nós orarmos por aqueles que nos perseguem, por aqueles que se levantam contra nossas vidas como inimigo. Porque para alguma coisa acontecer nas nossas vidas, o diabo tem que usar um veículo, ele tem que usar um meio, ele tem que usar uma forma, ele tem que usar um objetivo para nos atingir. E a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Em Lucas 6:27 diz assim: mas a vós que ouvis, digo, amai os vossos inimigos, e fazei o bem ao que vos odeia, bendizei os que vos maldizem, e orai por aqueles que o caluniam. Então o Senhor diz assim: olha, orai por aqueles que falam mal de você, aqueles que se levantam, que caluniam as vossas vidas, orar por eles. Por quê? Porque se você orar por aquelas pessoas que o diabo tem usado contra a sua vida, amanhã ou depois você não terá mais inimigo. Porque Deus vai agir nesta causa. Porque Deus se manifesta através das nossas vidas. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos 12:20, diz: antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Muitas vezes o inimigo vai colocar alguma coisa no teu coração para você ficar com ódio das pessoas, que você ficar com raiva das pessoas, que você fique odiando as pessoas. Isso é uma cilada do inimigo. Nós precisamos amar, declarar em cima da palavra de Deus, porque sempre a tua luta não é contra fulano em si, o problema é o que está atrás dela ou está dentro dela. E por isso nós, como igreja, precisamos vivermos. Essa é uma prática da palavra de Deus.
Eu estava esse tempo atrás aconselhando o Senhor. Ele falou: pastor, se for para me liberar o perdão para essas pessoas que me machucaram, eu prefiro ir para o inferno. Falei: você não sabe, você é um tolo, não sabe o que está dizendo. Porque é isso que o diabo quer da sua vida. Ele quer endurecer o coração das pessoas. Tem muitas pessoas que estão doentes, pessoas que estão enfermas por causa de falta de liberar perdão. Tem muitas pessoas que estão sofrendo porque também não pedem perdão. Tem muitas pessoas que estão no leito de enfermidade porque não se arrepende, porque não libera o perdão, porque não se volta para o Senhor, porque não tem praticado essas verdades da palavra de Deus. Por isso que Jesus, que adianta você vem a mim, ouve a minha palavra e não pratica? Talvez isso tenha sido algo que você não tem conseguido alcançar as vitórias, porque talvez existe alguma mágoa, alguma ódio, alguma situação adversa que aconteceu no passado na sua vida, e você fica acusando alguém, você fica fazendo isso, e por isso que você não consegue encontrar a cura, encontrar a paz, encontrar a alegria, encontrar a felicidade, porque você não está praticando aquilo que a palavra do Senhor nos orienta que nós praticamos. Eu sei que essa é uma área difícil, mas é exatamente isso que o Senhor está colocando no meu coração. Mas as coisas é sempre assim. Se nós começarmos a orar contra aqueles que se levantam contra nossas vidas, em pouco tempo não teremos inimigo. Deus fará alguma coisa. Deus quer que nós sejamos praticantes da palavra dEle. Colocar em prática tudo o que você tem aprendido da parte do Senhor, comece a pôr em prática, porque isso fará grande diferença na sua vida. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui em Provérbios 16:7. 16:7. Quando os caminhos do homem agradam o Senhor, faz com que os seus inimigos tenham paz com ele. Então, quando o caminho do homem é agradar o Senhor, Deus fará com que os seus próprios inimigos tenham paz com você. O homem que construiu sobre a areia são aquele que busca a Deus de uma forma superficial. Usa a Bíblia de uma forma sem aprofundar-se, sem praticar os princípios. Cedo ou tarde, alguma adversidade vai te tirar do projeto. Então, se eu estou... Amado, ou eu sirvo a Deus de todo o coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, ou serei um crente meia boca. Não tem como. Porque certamente algumas adversidades surgirão nas nossas vidas. Aquele homem sábio, ele cavou, ele alicerçou, aprofundou-se na palavra e praticar os princípios da palavra do Senhor. Por isso Jesus disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, Senhor? Pois todo o que vem a mim, ouve a minha palavra e eu pratico, eu mostrarei quem é semelhante. Tem muitas pessoas que estão cavando só em cima da sua própria confissão, não em cima da palavra de Deus. Esses serão decepcionados, mas aqueles que tiverem alicerçado em Cristo Jesus, esses vão permanecer. Temos que ter consciência da forma que o reino de Deus funciona. Então, quando eu e você temos consciência da forma do que o reino de Deus funciona, Ele sabe que vai funcionar, Ele estará firme, e porventura surgirão alguns vendavais, mas nada vai nos abalar. Existem pessoas que creem que as tempestades, os problemas da vida vêm do Senhor para tornar-se mais forte. Tem muitas pessoas, eu já tenho ouvido muitas pessoas, muito crentes, que ele diz assim: não, as tempestades que vêm, as lutas que vêm, é para que a gente fique mais forte. Isso não é verdade. Ele acha que Deus está causando um mal sobre a vida dele, uma luta na vida dele, para que ele possa crescer, amadurecer. Isso não é verdade. Isso é só na cabeça do diabo, porque o diabo ele cria todas as coisas, ainda que faz com que o homem venha condenar, acusar que é Deus.
Olha que Jesus fala aqui em Lucas 2:22. Ora, aconteceu certo dia que entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos a outra margem do lago, e partiram. E enquanto navegaram, ele adormeceu e desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e o barco enchia de água, estava eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria do mar, a cessar, e fez fúria do mar, e cessaram e fez bonança. Então lhe perguntou: onde está a vossa fé? E eles, atemorizados, admiraram-se, dizendo uns aos outros: quem é esse que tem o vento e a água da ordem e lhe obedece? Veja que aqui que Jesus, ele dá uma ordem: olha, nós vamos passar para outra margem. Ele dá uma ordem. E os discípulos entraram no barco. E quando eles estavam andando sobre o mar, ali da Galiléia, levantou-se uma grande tempestade, e Jesus estava dormindo. E eles foram ali: mestre, mestre, você não importa que nós estamos perecendo? Jesus, ele pega a corda, repreende o vento, cessou a tempestade, acalmou as ondas, e Jesus repreende eles pela falta de fé. Você acha que esse vendaval aqui foi Deus que levantou? Eles disseram: nós vamos perecer. Satanás roubou a palavra que Jesus disse: nós vamos passar para o outro lado. O diabo veio e causou um vendaval ali para que eles não crescem naquilo que Jesus tinha dito para eles: nós vamos passar para o outro lado. O diabo soprou na mente deles que eles iam perecer, que eles iam morrer, que eles iam naufragar, que eles não iam conquistar. Muitas vezes essas coisas estão acontecendo conosco. Nós sabemos da parte de Deus as promessas que Deus tem para fazer na minha vida, na sua vida. Você sabe que Deus falou com você, entregou uma palavra de vitória, de conquista, de resposta, de uma solução para você. Mas o inimigo vai tentar convencer você que você não vai conseguir, que você vai parar no meio do caminho, que você não vai prosperar, que você não vai vencer. E muitas vezes você tira, o inimigo consegue roubar aquela palavra de vitória, de conquista, de uma solução, de uma promessa que Deus tem para você. E ele consegue roubar tão fácil aquela palavra, porque ele consegue roubar a sua fé. Foi exatamente isso que aconteceu com os seus discípulos. Jesus tinha dado uma ordem. E quando Jesus fala, no mínimo nós temos que ser inteligentes de pegar essa palavra, aplicar essa palavra nas nossas vidas e praticar essa palavra. E ele pega, ordena ali. Então a fé deles, eles perderam a fé diante daquela tempestade. A fé partiu pela incredulidade. Quando nós precisamos entender a palavra do Senhor. Porque o diabo tinha dito que eles não conseguiriam. A primeira epístola de João 3:8, a última parte diz assim: para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus destruiu uma tempestade com a sua palavra. Nós temos a palavra de Deus na nossa boca. Hoje ainda estive conversando um pouco com aquela jovem senhora, que ela servia as trevas ali na Inglaterra. E uma das coisas que ela estava falando comigo: pastor, eu preciso aprender a guerrear. Porque Deus está me mostrando como o diabo está tramando agora contra a minha vida. Como que ele quer destruir a minha vida, destruir a minha família, destruir. O Senhor está me mostrando. Quando estava nas trevas, sabia fazer os rituais, sabia fazer as coisas ali para mim, de batalha espiritual. Eu vivi em batalha espiritual contínua nas trevas. Mas agora que eu estou na luz, eu não aprendi como que eu saio de uma situação como essa. Como que eu vou vencer essas adversidades, esses espíritos que estão se levantando contra a minha vida? E eu falei para ela: as coisas são muito simples.
Tudo que eu e você precisamos é estar com a palavra de Deus no nosso coração, na nossa boca, e começarmos a declarar a palavra de Deus, começar a liberar palavra da ordem das trevas, que bate retirada em nome de Jesus. E ela contando, pastor, naquele dia que eu aceitei Jesus, eu não compartilhei com você, naquele momento eu também fui batizado com o Espírito Santo. E eu falei, claro que você foi batizado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que nos dá força, para que nós possamos vencer. E eu comecei a dar as instruções para ela, como que nós vencemos, como que nós damos ordem às trevas, como que nós prevalecemos diante das adversidades, diante das oposições. E nós temos visto muito dos nossos irmãos que conhecem a palavra, têm conhecimento, mas não têm praticado essa verdade, por isso vive muitas vezes sofrendo, apanhando do nosso adversário. Por quê? Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Tempestade não aperfeiçoa a fé de ninguém. Sofrimento, tempestade, maremoto, levante, isso não aperfeiçoa a fé de ninguém. A tempestade, ela rouba a fé das pessoas. Jesus fala, onde está a vossa fé? O diabo tinha roubado a fé deles, porque eles deixaram o inimigo falar na boca deles. Então, o nosso poder está na nossa boca. A nossa força está na palavra de Deus, pronunciada pelos nossos lábios. Então nós precisamos, Jesus falou com o vento, e o vento acalmou, a tempestade acalmou. Todas as coisas, todos os milagres que Jesus operou, Ele fez falando. Nós precisamos também usar esta autoridade, falando, declarando, dando ordem às trevas, a doença, a enfermidade, a febre, tudo aquilo que não presta. Nenhum de nós somos isento de ter os levantes contra nossas vidas. Mas nós temos a nossa posição em Cristo Jesus. Jesus estava ali, ele destruiu ali a obra de Satanás. Então, se fosse verdade que a tempestade vem para nos fortalecer, esse texto diria assim, olha Lucas 6,48. E semelhantemente o homem que edifica uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente daquela casa e não pôde abalar, porque tinha sido fundada sobre a rocha. Então, se eu e você estamos em Cristo Jesus, creia que a vitória é sua, seja qual for a área da sua vida. Algumas situações, algum intempérie que nós podemos passar. Nenhum de nós estamos isento de alguns intempéries, mas nós somos mais que vencedor. Então o problema é que nós somos aperfeiçoados em Cristo Jesus, pela obra de Cristo Jesus. Nunca Satanás vai vir para te fortalecer, para edificar a sua vida. Jesus fala que Satanás ele vem para roubar a palavra, a semente. Quando nós lemos o capítulo 4 de João, de Marcos aliás, ali Jesus diz que Satanás veio para roubar a palavra de Deus, ele vem para roubar. Ele diz ali naquela passagem, na parábola dos solos, a semente que caiu sobre um solo, uma terra seca, a semente que caiu sobre os espinhos, a semente que caiu sobre os pedregais, e as sementes que caíram sobre uma boa terra. Jesus fala ali que apenas um quarto receberam a semente sobre um solo fértil. E ali estava falando do 4 tipos de coração. Tem coração das pessoas que são duros, que a palavra bate ali, ela não consegue ter raiz para adentrar. Outros são que nem pedra, sufoca a palavra. Outro que nem espinho. Mas a palavra é aquela que cai num bom solo. Essa vai germinar, produzir 30, 60 e 100. Alicerçar é nós praticar a palavra de Deus, ser cheio do Espírito Santo,
Muitas vezes você acha que não, é porque eu sou dizimista, sou ofertante e tal, que as coisas vão fruir na minha vida. Essas coisas são boas, são perfeitas, são importantes. Mas o que nós precisamos é praticar a palavra na totalidade. Muitas vezes você tem fé para dizimar, para ofertar, mas você não tem fé para lidar com as suas finanças. Você não tem fé para administrar a sua vida financeira, a sua vida profissional. Às vezes você tem fé na área de saúde, você tem fé que ora para as pessoas são curadas. Mas muitas vezes uma crise no casamento, uma crise de pais e filhos, você não tem fé para vencer aquela área. E nós precisamos em todas as áreas estarmos alicerçados em Cristo Jesus. Sabemos que para Deus não existe tipo de problema, tudo é possível para aquele que nele crê. Salmo 27:3 diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança no Senhor. Então é isso que nós precisamos. Mesmo que um exército se levante contra a sua vida, precisamos confiar no Senhor. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança no Senhor. Porque é fácil você confiar em Deus quando tudo está dando certo. Mas quando nós passamos por algumas intempéries, algumas adversidades, algumas posições, aí que as coisas têm que acontecer. 1 Coríntios 15:19. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos todos os homens os mais dignos da lastima. Então nós vemos que se a nossa fé só é para este mundo aqui, nós somos uma pessoa mais que miserável, porque o que Deus tem para nós, não só para viver aqui, mas viver eternamente. Nós já estamos vivendo a eternidade. Jesus nos dá uma chave para que nós possamos operar no seu reino. Como você pode operar no reino de Deus? Através das promessas de Deus. Marcos 4:14 diz assim: o semeador semeia a palavra. Então Jesus, a semente é a palavra, o semeador semeia a palavra. E o inimigo vem para roubar esta palavra. O diabo vai fazer sempre o possível e impossível para tentar roubar a palavra de Deus do nosso coração. Porque ele sabe, se ele conseguir roubar a palavra de Deus, ele destrói nossas vidas. E muitas vezes o inimigo tenta convencer a mente do homem. E muitas vezes, não, Deus, aquilo que tiver de acontecer, que aconteça. Faça aquilo que está a sua vontade, o seu querer. Amado, isso é uma oração muito perigosa. Porque muitas vezes você não toma posição, você não toma atitude, e você fala: Deus, faça aquilo do teu jeito, o jeito que o Senhor quer. Isso você pode estar abrindo brecha para que o inimigo venha agir na sua vida. E depois as coisas começam a acontecer e você acha que é Deus e não é Deus. Pode ser um espírito que vem para causar o mal sobre a sua vida. O inimigo quer que você creia que Deus está fazendo e que você lance toda a responsabilidade para Deus as coisas. Não. Deus nos criou com livre-arbítrio. Deus nos criou para nós com o objetivo de nós termos uma postura, de nós termos uma atitude, de nós termos uma posição nele. Isso que faz toda a diferença. Muitas vezes nós não queremos ter nem responsabilidade de orar a Deus, de clamar a Deus, de colocar as coisas diante do Senhor, e nós queremos terceirizar todas as coisas para outras pessoas, e nós não colocamos, não somos objetivo, não somos prático daquilo que nós devemos colocar diante de Deus. Isso é muito importante. Você precisa agir segundo a palavra de Deus, porque se você cruzar os braços, querer terceirizar a sua vida espiritual, a sua vida familiar, os seus sonhos, os seus projetos, isso vai desencadear miséria, pobreza, tristeza, dor, angústia na sua vida. Olha o que está escrito em Provérbios 6:10. Um pouco para dormir. Provérbios 6:10. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar as mãos em repouso. Assim te sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então aqui está dizendo as pessoas que estão entregando, né?
fica dormindo, fica tosquenejando, fica cruzando os braços, fica deixando as coisas acontecer, deixar que as coisas acontecer. Isso vai causar pobreza. Isso o inimigo vem para roubar os teus sonhos, os teus projetos. Nós como cristãos, nós precisamos estarmos ativos, atentos, todos os momentos da nossa vida. Se você disser, Senhor, faça a tua vontade, eu deixo tudo na sua mão, a pobreza virá e vai te alcançar, a miséria. Você na essência não está fazendo nada. Muitas pessoas estão sofrendo por causa desse tipo de pensamento. Não, que Deus faça do jeito dele, não estou nem aí mais, tal. Não é assim. Deus nos criou para que nós nos relacionamos com Ele, que nós temos comunhão com Ele. Eu sei sim que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, mas eu preciso praticar essa vontade boa, perfeita e agradável em cima da palavra dEle. Se você declarar as palavras em cima da palavra do Senhor, aí sim você vai viver uma vida vitoriosa, você vai andar sobre as promessas do Senhor. Cuidado com esse tipo de pensamento. Para você orar de uma maneira específica, precisa conhecer a vontade de Deus. Então nós precisamos orar em cima da vontade de Deus. Por isso você precisa conhecer a Bíblia. Caso contrário, você pode abrir porta para que o inimigo venha e roubar a sua vitória. A Bíblia diz que nós temos que resistir ao mal. Se você não fizer isto, Deus não fará. Se você não resistir ao mal, Deus não fará. Deus permitirá que tudo que você permitir venha acontecer. Então se posicione na palavra de Deus. Fale da situação. Determine a vitória. Creia que tudo você é mais que vencedor. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Então nós estamos aqui num culto de curas e milagres. E é assim que as coisas têm que acontecer. É assim que os milagres funcionam. É assim que nós temos resposta. É assim que nós vivemos uma vida vitoriosa. É declarando, é falando. Olha as palavras de Jesus aqui em Lucas 17:6. Respondeu o Senhor: se tivesse fé como um grão de mostarda, direi a esta moreira: desarraiga-te e planta no mar, e ela vos obedeceria. Jesus está falando, se você tiver uma fé como um grão de mostarda, mínimo, pequeno que seja, você vai dar uma ordem, você vai dizer à moreira: desarranca daqui, vai para o fundo do mar, e assim ela vai te obedecer. O próprio Jesus está falando que nós precisamos citar. Aqui ele está falando que essa moreira é um problema, a situação está entre você e seu destino. Essa situação entre você e seu destino, entre você e seu projeto, entre você e teu sonho, entre você e a promessa dele, você precisa dizer. É dizer. É isso que a igreja do Senhor precisa despertar esse lado. Dê ordem que ela vai ter que obedecer. É isso que Jesus está dizendo. Deus quer que você fale, que você precisa dizer. Não existe uma forma teológica para isto. Isto é você dando uma forma para nós fazermos. É o próprio Deus dando uma forma para nós fazer. A sua voz é a voz de autoridade da parte de Deus. Você precisa, que nem Paulo, eu rogo a Deus para que você entenda que a hora que você abre os seus lábios, a hora que você abre a tua boca para falar, a autoridade de Deus está se manifestando através da sua vida para trazer resposta, solução, direção. Você precisa ter essa consciência, igreja. Você precisa, meu irmão. Nós estamos diante de grandes adversidades, grandes lutas no mundo espiritual. Nós temos visto o inimigo sugando as pessoas paralisadas, muitos líderes, porque não aprenderam a guerrear, a batalhar no mundo espiritual. Pessoas que têm conhecimento profundo, teológico da palavra de Deus, mas não têm vida, não expressão de vida espiritual. A sua voz, de voz de autoridade,
Porque Mateus 18, Jesus diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. O poder está no ligar e desligarmos. Isso traz, chamar a responsabilidade para nós. Ele não diz aquilo que eu ligo aqui está ligado. Ele diz aquilo que tu ligar aqui na terra. Tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. O que você desligar aqui será desligado. Nós vemos o diabo se andando, matando, roubando, destruindo, causando dano, destruição nos lares, na família. E muitas vezes você só fica chorando, lamentando. Isso não vai fazer nada, nenhuma diferença. Tem coisa que você precisa amarrar toda a ação de Satanás. Tudo aquilo que ele está causando na vida, nesse filho, nas drogas, essa violência, essas crises, você precisa usar a autoridade e dizer: eu te amarro em nome de Jesus. E bate em retirada. Eu lembro um tempo atrás que uma senhora chegou em casa, a filha dela levou ela de manhã. A filha dela levantou pela manhã, foi comprar um bico para o filho dela que tinha perdido. E viu sua mãe chorando e estava indo lá para o lado do rio Tibagi. E ela falou: mãe, o que você está fazendo agora de manhã aqui nesse sábado frio, geando? Ela falou: eu não aguento mais teu pai. Teu pai, ele tem me batido, tem me espancado, tem feito isso, aquilo. E ela pega a mãe dela: eu vou me matar, eu já sou avó, não aguento mais estar apanhando de cinta do teu pai. E ela pega a mãe dela e leva lá em casa, de manhã, cedinho. Era mais ou menos às 7:45. E eu já tinha levantado, eu vinha por oração aqui. Aí ela chegou contando para mim o quanto ela apanhava. Eu peguei e falei para ela: irmã, você volta para casa. A hora que o teu esposo for batendo em você, você estenda a mão no rosto dele e fala: Satanás, você não me toca. Se ele tocar num fio de cabelo seu, você vem falar comigo, nunca mais prego a palavra. Passou uns dias, aconteceu outra vez, o marido dela falou que ia para a fazenda, e ela foi para a igreja, e quando ele falou: se eu te pegar na igreja, eu vou matar você. E quando ela estava participando ali de um culto, à tarde, e quando ela viu um braço, uma mão que pegou no braço dela, e era ele. Tinha voltado, entrou lá, xingou o pastor, e foi xingando ela na frente. E quando ela chegou na casa, que morava perto da igreja ali, ele tirou a cinta e disse: agora eu vou bater. Quando ele falou: vou te bater, ela lembrou naquilo que eu falei para ela. Ela estendeu a mão para ele e falou: em nome de Jesus, você não me toca. Ela me contou depois que ele caiu duro. Se ficou cerca de uns 5 minutos desmaiado. Ela falou: esse homem morreu agora. E agora? De repente ele acorda, levanta e falou: o que aconteceu comigo? Eu estava indo para a fazenda, o que eu estou fazendo aqui? A cinta caída no chão. Ele falou: você não viu que você foi lá na igreja e tal, fez isso para mim e tal? Ele falou: não vi nada, eu estava indo para a fazenda. Nunca mais ele tocou. Depois tinha uma outra irmãzinha, vizinha nossa, de um outro ministério. O marido dela, um homem muito alto, mais alto que eu, forte. Ele batia nela também, chegou todo machucado. Tinha um menino, e chegaram chorando em casa. Ele batia, se aproveitava dela, violento com ela. E ela era cristã e ele não. Ele humilhava, coitado, e tinha pegado ela, sufocado, quase tinha quebrado o pescoço dela. Ela chegou lá em casa, estava eu e o Zé, eu falei a mesma coisa: a hora que esse homem for bater em você, você olhe na cara dele, repreenda em nome de Jesus. Se ele tocar em você, nunca mais eu prego a palavra. Mesma coisa, só que ele foi pior. Quando ele chegou no outro dia e foi bater nela, levantou a mão. Ele levou um choque que jogou ele na parede, caiu duro lá. Foi como se fosse uma corrente elétrica. Pegou ele e jogou com tudo na parede. A igreja do Senhor precisa usar essas autoridades. Pare de sofrer com Satanás. Pare de ser criança espiritual. E vivamos a palavra de Deus, a autoridade que Deus deu para cada um de nós. Nós vemos os crentes aí, muito frouxo, desanimado, frustrado. Deus não tem isso para nós, queridos. Nós somos o povo da vitória. Nós somos o povo da promessa.
Nós somos a nação santa. Nós somos o povo peculiar da parte de Deus para anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Mateus 16:19, dar-te-ei a chave do reino dos céus e da terra. Dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado do céu. A palavra de Deus é uma semente em potencial. Se você que define qual é a colheita que você quer, o seu desejo tem que estar em cima da palavra de Deus, usar a autoridade que Deus nos concede através da sua palavra. Por isso nós precisamos, mais do que nunca, chegou o momento da igreja do Senhor usar a autoridade. Não deixe Satanás cirandar a tua casa, teu casamento, a tua família, teus filhos. Comece a se levantar e usar a autoridade que Deus colocou sobre a vida de cada um de vocês. Dá ordem a Satanás, dá ordem às trevas que batem em retirada. E o inimigo tem que bater em retirada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque Deus é fiel à sua palavra. Amém, queridos? Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.